Tem algumas datas que a gente comemora e tem algumas datas que a gente atravessa. No dia 8 de março, para mim, não é muito sobre flores, é sobre mais olhar para a vida e ver que ela foi assim um pouquinho inteiramente construída por mulheres. E eu não tô aqui falando de simbolismo, eu tô falando de carne e osso mesmo. Eu, eu sou um homem negro, nascido na Baixada, criado pela minha mãe, pela minha avó. Passei a minha vida vendo mulheres fortes tentando sobreviver dentro de uma sociedade que, historicamente, sempre empurrou as mulheres, especialmente as mulheres pretas, para um lugar de serviço, de cuidado, de resistência silenciosa, sabe? A história do nosso Brasil foi construída sobre esse trabalho invisível das mulheres. Dessas mulheres que cozinharam, que criaram os filhos que não eram seus, que lavaram roupas, que sustentaram casas, que educaram gerações. E mesmo assim, muitas das vezes elas não tiveram tempo, elas não tiveram espaço, elas não tiveram linguagem para poder entender o peso estrutural da bagagem que estavam carregando nas costas. Muitas dessas mulheres não tiveram nem acesso às palavras para poder dar nome ao racismo, o patriarcado e a violência estrutural que estava acontecendo com ela. Mas elas tiveram e sentiram isso no corpo. Sentiram na jornada dupla, no salário menor, sentiram isso na solidão. Na minha infância, foram as mulheres que me acolheram. Eu tive Carol, eu tive Lilians, eu tive Luísas. Depois tiveram mulheres que me criaram, como Alaide, Marias e Bárbaras. Eu tive as mulheres que me ensinaram, como Altivas, Adrianas e Carlas. Enfim, tantas professoras. Se eu olho para a arquitetura da minha vida, eu posso ver que ela sempre foi construída por mãos femininas. Eu posso ver que o meu mundo sempre foi erguido pelas mulheres. Muita gente acha que dia 8 de março é um dia de flores, que o marketing ou a homenagem é o que constrói esse dia. Mas a origem dessa data está ligada à luta. No início do século XX, mulheres trabalhadoras começaram a se organizar para reivindicar o direito básico de ter salário justo, de ter condições de trabalho digno, de ter direito a votar. No ano de 1910, na Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, lá em Copenhague, a pensadora Clara Zetkin propôs a criação de um dia internacional dedicado à luta das mulheres. E décadas depois, o dia 8 de março foi oficializado pela Organização das Nações Unidas. Ou seja, hoje não é um dia de celebração vazia. É um dia de memória política. Memória das mulheres que enfrentaram as fábricas, os governos, as igrejas, os sistemas inteiros para poder existir com dignidade. Mas existe ainda uma camada mais profunda, a história da mulher negra, que foi atravessada por um tipo específico de violência.
Durante muitos séculos, mulheres negras foram tratadas simultaneamente como mão de obra e também como objeto sexual. O corpo dela foi explorado, o trabalho dela foi explorado e a dor dela neutralizada. Existe até hoje um mito muito cruel na medicina e na sociedade, que é a ideia de que mulher negra aguenta mais dor. Isso não é ciência, isso é racismo histórico. E eu digo isso porque a minha própria existência carrega essa marca. Antes de mim, minha própria mãe perdeu um filho na sala de parto, porque alguém acreditou nessa mentira, porque alguém achou que o corpo de uma mulher negra podia suportar mais. Depois dessa perda, eu nasci e recebi o nome do médico que ajudou a minha mãe a tentar novamente. Meu nome carrega uma tentativa de reparação. Carrega também a prova de que mulheres não desistem da vida. Esse tipo de violência não ficou no passado. Agora mesmo, em 2026, a cada 6 horas uma mulher é morta no Brasil. Na última semana, vimos um estupro coletivo de uma jovem. Dentro de casa, por quem deveria amar. Por isso, existe hoje o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, porque a vida das mulheres ainda precisa ser defendida como urgência. Existe outra camada dessa conversa que raramente aparece, e é a camada espiritual. Durante milhares de anos, muitas culturas veneraram o princípio do feminino como símbolo da própria vida, deusas da fertilidade, da terra, da sabedoria. Mas com o avanço de estruturas patriarcais na história, e especialmente na Europa medieval, esse conhecimento começou a ser reprimido. Entre os séculos XV e XVIII, milhares de mulheres foram perseguidas e mortas na chamada caça às bruxas. Muitas dessas mulheres eram curandeiras, parteiras, guardiões de saberes naturais. Conhecimentos sobre ervas, sobre ciclos da vida, sobre o corpo. A história chamou essas mulheres de bruxas. Muitas delas, mas muitas delas, vezes elas eram simplesmente as cientistas do nosso cotidiano. E quando eu olho para a história das mulheres negras no Brasil, eu vejo que esse apagamento do sagrado feminino também chegou aqui de outra forma, mas com o mesmo objetivo. As nossas avós tiveram seus terreiros invadidos, os seus tambores calados, suas línguas proibidas, mas mesmo assim, elas guardaram o axé. Esconderam os orixás atrás dos santos e continuaram ensinando que a vida é feminina. Quando eu comecei a estudar a espiritualidade com mais profundidade, foi só quando encontrei novamente o símbolo da deusa que algo começou a fazer sentido, porque ali estava uma verdade esquecida. A vida nasce do feminino, não apenas biologicamente, mas simbolicamente também. Eu sou um homem cis, sou pansexual. O meu desejo ao longo da vida transitou por diferentes caminhos, do corpo e do afeto, mas existe algo que permaneceu constante. Minha formação humana veio das mulheres. Foram elas que me ensinaram cuidado, presença, sensibilidade e resistência. Por isso, quando eu olho para o mundo hoje, eu não consigo tratar o dia 8 de março com uma formalidade. É um lembrete de quem sustentou a humanidade em silêncio, de quem segurou casas inteiras, enquanto o mundo fingia não ver nada. Se existe uma pergunta que o dia de hoje deixa para todos nós, ela talvez seja essa:
O mundo em que estamos construindo honra as mulheres que nos trouxeram até aqui? Ou ainda estamos repetindo sistemas que exploram, silenciam e descartam as mulheres? Para mim, como homem, honrar as mulheres não é apenas celebrar, é escutar. É reconhecer privilégios, é proteger a dignidade da vida feminina em todas as suas formas, sendo mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras, indígenas, periféricas, porque quando uma mulher cai, a sociedade inteira perde. E quando uma mulher floresce, o mundo inteiro ganha mais futuro. Eu olho para minha vida e vejo que ela foi costurada por mulheres. Minha mãe, minha avó, minhas professoras, minhas amigas, minhas ancestrais. Sem elas eu não estaria aqui. Sem elas, literalmente, não existe humanidade. Então, hoje, 8 de março, a minha palavra é simples. Que a gente não transforme essa data em homenagem vazia, que ela seja lembrança, consciência e compromisso, porque a história já provou uma coisa: as mulheres sustentam o mundo. E mesmo quando o mundo falha com elas, mesmo quando o mundo tenta apagá-las, elas continuam fazendo a vida acontecer, porque sem elas não existe mundo. Só existe vazio. Meu máximo respeito.